Hoje, no Trilegal de Verão. Penúltimo episódio do veraneio do nosso podcast Tri Predileto. Já tô ficando com saudades. Os professores Aline Tomé e Fred Dias trocam mais uma ideia sobre dicas e manias de estudo que dão super certo para eles, e que aqui compartilham com nossa comunidade Trilegal. Todo mundo já mandou sua dica original? Semana que vem tem seleção da melhor mania para ganhar aquele prêmio novidade. Então, já vamos direto para nosso episódio de hoje. Olá, Trilegal de Verão! Estamos aí com os nossos últimos episódios. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Continuamos aqui no clima do verão, fazendo as nossas gravações durante o dia, né? E vamos então para o nosso episódio número 11, em que a gente segue com as nossas dicas de estudo, né? Mas é claro que eu não estou aqui sozinha, né? Como prometido, mais uma semana estou eu aqui, meu amigo Fred Dias. Oi, Fred. Episódio de verão. Está? Ó. Episódio de verão, ainda tem mais 2 episódios para usar chapeuzinho. E depois... Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos? Passaram bem a semana? Então a gente vai... O verão segue um pouquinho mais, né? Mas a gente volta já ao ano acadêmico, preparando coisas muito legais aí para vocês, né? Sim, exatamente. Nós estamos aqui com muitos planos, né? E todos eles incluem essa interação, né? Inclusive, essa interação durante a semana foi bem boa, né? A gente, no último episódio, disse, né, que queríamos receber quais são as dicas ou manias de estudos de vocês, e a gente recebeu várias, né, que a gente vai usar para comentar justamente no episódio da semana que vem. E tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa diferente, mas ainda quero ver mais coisa diferente, até porque está concorrendo a uma bolsa, Exatamente. a primeira bolsa de um curso oferecida aqui pelo Trilegal. E a gente está preparando, eu acho que semana que vem a gente já deve ter alguma novidade, né, Aline? Sim, algum anúncio, alguma previsão de como que vai ser? Sim. Essa é a previsão. Então, alguém vai ganhar. Dicas já sim. tem, né, Aline? A gente já tem ali algumas. Sim. Alguém vai ganhar. É a mais original. Né? Exatamente. E ainda dá tempo. Então, a gente vai deixar aqui, né, na descrição do nosso vídeo o lembrete para vocês colocarem. Então, pode colocar aqui no canal do YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, onde vocês preferirem. A gente está tomando nota de todas, tá? Então, além de fazer aquela tradicional inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixar seus likes, ativar o sininho de notificação, né? Comentar sobre o que está sendo colocado aqui, coloquem ali quais são as suas dicas de estudo, o que você faz, né? Que manias você tem que podem ajudar as outras pessoas e que pode concorrer, então, né? A melhor dica, a mais interessante, a gente vai selecionar e vai ganhar essa bolsa. Né? Então, o legal é que eu vi essas dicas, Aline, e acabei pensando em outras que eu teria também, né? A partir do que eu li lá, eu falei, opa, isso aqui dá uma outra dica, né? Nesse sentido assim, então, então, né? A temporada de inverno talvez tenha uma sequência desse momento de dicas também de estudo, né? A gente renovar nossas dicas. Pode ser que sim, né? A gente está descobrindo que está fazendo bastante sucesso isso, né? O Fred estava me mostrando algumas coisas agora há pouco que eu não conhecia, e eu vejo cada vez mais agora. Eu tenho visto muito também, isso eu não comentei, Fred, em redes sociais, né? Que é onde eu acabo acompanhando, que com o retorno de várias universidades às aulas presenciais, tem cada vez mais mudado o perfil de como está sendo essa descrição dos estudos, né? Então, o pessoal indo para a faculdade, como é que está sendo o retorno, como que acontecem os estudos nas bibliotecas, não só em casa mais, né? Essa organização. Quer dizer, a gente pode, de repente, ter até um episódio de inverno, né, com dicas do momento do novo normal, né? Porque não é mais o antigo, né? Não é, a gente passou por uma experiência que vai nos marcar por toda a vida e o que isso te ensinou? Talvez a gente tenha dicas novas né, vindas desse período, não exatamente o da pandemia, da reclusão, mas o do retorno, né, da adaptação a uma nova, né, condição. Então a gente pode ser que a gente, né, descubra
novas formas, né, de interagir com a educação. Exatamente. Vamos esperar esse semestre passar, mas é um bom indicativo. Provavelmente é um tema que pode ser bem interessante mesmo, né? Acho que vai ser legal. Muito bom. E, na verdade, acho que antes da gente começar a dar as dicas do episódio de hoje, acho que vale a pena dar uma relembrada, né, nas dicas que a gente deu no episódio passado, né? Então, hoje o Fred vai dar mais 2 dicas e eu mais uma, né? Mas relembrando o que a gente falou, né, no episódio passado, a gente deu 3 dicas anteriormente, né? E a primeira dica do episódio passado foi: programe e seja honesto com seus horários de estudo. Né? Foi a primeira questão que eu levantei. Porque, afinal de contas, tem que ter horário para reservar, né? Isso. E a segunda dica do episódio passado foi: se não pode ter silêncio para estudar, controle o seu não silêncio. Então, escolha os seus barulhos, frequências, músicas que você, né, que vai te acompanhar durante o estudo e vai tirar o mínimo da sua concentração. Exatamente. E a terceira dica foi: mantenha constância, não perca o contato com o progresso dos seus estudos, né? Então, deixar ali bem direitinho onde que você parou e retomar, às vezes, por períodos mais longos, outros nem tanto, porque nem todo dia a gente está com tanta disponibilidade de tempo ou mental mesmo para estudar, mas não se perca, sempre retome. Melhor estudar pouco do que não estudar nada, né? E, Agora, bom, né? Agora que a gente já relembrou as 3 dicas, vamos seguir, né? E, Fred, então, qual que é a nossa quarta dica ou a primeira dica de hoje? O que você tem para a gente? ó, a minha quarta dica, na verdade, é a primeira que eu tinha anotado, porque é a que eu mais gosto, né, de vender, né, de promover como algo que eu, né, fiz e sugiro às outras pessoas fazerem também, né, que é o quê? Gente, como é que eu vou achar agora? Tem que dar um corte aqui, senão... Tcharam! É o Trilegal de Verão, mas não era o mar que eu queria. Quarta dica, estude na praia, porque nós estamos no verão. É a minha biblioteca, né? Então, a gente estava dando risada outro dia que aquele juiz deixou cair a biblioteca de papel, né? De papelão que ele colocou atrás, né? E que eu nem precisaria disso, porque, na verdade, meus livros estão todos digitalizados, né? Eu tenho alguns poucos livros aqui no meu escritório, né? Na verdade, são muitos até, né? Mas nada comparado com o que eu já tive em algum momento na minha carreira, porque eu decidi realmente abrir mão, né, de todos os livros que eu tinha. A Aline estava conversando agora comigo antes da gente começar o episódio, né, que tinha uma amiga que estava aí se desfazendo da biblioteca dela e procurando, né, pessoas para doar esses livros. E eu mesmo, né, passei por esse episódio há uns 4, 5, 6 anos atrás. Eu levei todos os livros que eu tinha, que eu não queria mais, porque eu já tinha todos eles, né, digitalizados, né, ou por mim mesmo, né, alguns deles, ou na maioria deles já disponíveis aí na internet. Teve um episódio aqui do Trilegal de Verão que eu dei dicas sobre como achar textos acadêmicos, tal. Eu fui atrás de tudo que eu tinha. Então, eu tinha um livro, né, X, eu ia atrás dele na internet até achar. Se eu não achasse, no último caso, eu ia e digitalizava ele próprio e fui fazendo esse processo ali. Doloroso, me durou uns 3, 4, 5 anos, assim. Óbvio que não de trabalho todo dia, mas de, né, sempre estar me preocupando com isso. Hoje, toda a minha biblioteca é, de fato, né, virtualizada. Né? Os livros que eu tenho aqui, como eu falei, são de presentes, ou seja, são aqueles livros que têm uma, né, dedicatória. Tem um aqui da Raquel, inclusive, né? Tem livros aqui que eu guardo, né, de carinho mesmo, uma peça de decoração praticamente, porque inclusive esse da Raquel, inclusive, que eu estou falando, eu tenho ele digital também. Eu nem vou pegar ele ali para ler, se eu precisar, porque eu leio ele digital, né? E essa é uma dica importante, né, que tem a ver com espaço. Eu decidi, né, me livrar da minha biblioteca, que tinha uma paredona, assim, de cima a baixo de livros,
porque eu fui para um lugar muito pequeno que eu não podia ter, né, esse luxo. É um luxo, né? Justamente você tem uma biblioteca em casa, né? Luxo no sentido que é caro para caramba, né? Ter os próprios livros, mas o espaço que ocupa também, né? Então, por uma necessidade de espaço também, eu já tinha uma tendência de sala de aula, né, de digitalizar todos os textos que eu utilizava lá desde 2005 na UNB. Eu fui talvez dos primeiros a caminhar nesse sentido. Hoje todo mundo já tem, né? Mas os livros acabaram sendo consequência também de uma necessidade. E hoje eu me sinto, né, completamente confortável com isso. O complemento aqui da minha dica, Aline, né, virtualize e digitalize sua biblioteca, mas mantenha organizada, que é algo que a gente estava falando agora no início também, né? Então, se eu pudesse compartilhar com vocês aqui, eu vou botar aqui na edição, né, uma página aqui das minhas pastas de texto, não com a capa ali, né, com a imagem, mas com o nome deles, para vocês verem a diferença de uma pasta que está completamente organizada e uma que é a mais recente, né, onde eu vou colocando as coisas, que ainda não está organizada. E, né, a vantagem do digital é justamente isso, você poder achar com facilidade. Então, se você não puder ter isso, não vale a pena, é melhor você ver a corzinha do livro ali em cima e já capturar ele, Aline. Sim, com certeza concordo, faz toda a diferença isso. E o que eu ia dizer, você já lançou aí. O Fred foi uma das pessoas que estava na vanguarda dessa coisa da digitalização de livros. Eu lembro que há muitos anos ele disse isso para gente: olha, terminei. Um dia ele chegou na sala dos professores, terminei, digitalizei toda a minha biblioteca, não tenho mais livro físico. E aí, inclusive e talvez eu mais do que outros professores, eu olhei achando aquilo tudo muito estranho. Como assim? Não tem dificuldade de ler no computador? E os seus livros, você não tinha apego por eles? Como que... Então, todo mundo fez perguntas nesse sentido, e ele foi dizendo, não, fui me acostumando e tal, e me desfiz. É isso, tá pronto. Né? E aí aquilo foi muito estranho. E com o tempo, gente, por necessidade também. Eu não tenho a minha biblioteca toda digitalizada, mas eu tenho grande parte daquilo que eu uso digitalizado, e o que eu não tenho, eu procuro ter digitalizado também, por essa razão do mecanismo. A ferramenta de busca é muito mais fácil, né, do que você, no livro físico, procurar, é muito mais complicado. E também porque chegou um momento da vida que eu tive essa necessidade. De novo, né, trauma. Quando eu estava escrevendo tese, eu escrevia muito em biblioteca, eu tinha dificuldades, né, de trabalhar em casa. E aí eu ia para várias bibliotecas, nem sempre eu podia ir para a mesma, mas mesmo que eu fosse para a mesma biblioteca, gente, quando você está escrevendo tese, é tanto artigo, é tanto livro que você usa, que se eu fosse me deslocar com isso tudo, eu não ia conseguir, eu ia ter problema de coluna, sei lá, eu ia ter que levar um carrinho de compra, né, para a biblioteca para conseguir estudar 2 horas por dia, então era inviável. O que eu tinha? No computador. Então, viajei, escrevi em biblioteca fora de Brasília, em escritório, em não sei aonde, e tudo estava no meu computador. Então, fez toda a diferença até que eu me acostumei. Ontem mesmo, dando aula, uma aluna falou, não, professora, tudo que me mandavam pela sala virtual eu imprimia porque eu tenho dificuldade. Eu também tinha essa dificuldade, muita, né? O físico era muito mais fácil para mim, mas com o tempo, o virtual também passou a ser muito mais funcional e consegui me acostumar. Deu tudo certo, né? É engraçado, né, como essa geração ainda, né, a gente imagina que eles já estão super preparados para essa transição e, na verdade, tem muita resistência ainda, né? Sim. Não é só o pessoal mais velho. Você sabe, Aline, que lá, quando eu estava na biblioteca de Harvard, que tinha, né, uma biblioteca assim, ultra farta, tudo que eu via de livro, especialmente livro, né, que é mais difícil de achar que artigo, assim, virtualmente, mas de livro que eu via, né, nas minhas leituras, estava lá. E estava lá, e estava lá. E era tanta coisa que eu, né, a certo ponto, eu decidi, né, que eu tinha que... era mais fácil para mim usar, e lá eles têm os equipamentos, assim, na biblioteca, né, usar tempo que eu tinha para digitalizar livros e depois, em algum momento, ler, né, do que ler naquela hora lá na biblioteca, usar o momento da biblioteca, né, da possibilidade de ter o livro físico na mão. Então, eu tenho, assim, pelo menos uns 30 livros inteiros digitalizados lá da biblioteca, que eu sentava, né, botava meu café e horas, né, para levar esses livros, né?
Mas hoje você tem os livros. Sim, e é aquilo, né, da busca, né? Eu, por exemplo, eu faço na minha pesquisa muito estudo de conceitos, né? Então eu preciso localizar conceitos específicos e para entender o uso deles. Bom, então digitalizei o livro de, sei lá, 1920, na hora que eu, né, preciso ver aquela palavrinha, só botei lá, porque esses mecanismos de digitalização hoje, eles também já leem o texto, né? Eles não tiram só a imagem, mas eles já, né, processam o texto que está lá na página. Então, é um livro de 1920, que eu não poderia ter esse acesso fácil, né, né, como você falou, de achar lá o tema dentro, muito mais rápido. Então, né, tem várias vantagens. Agora, tem um perigo que não posso passar essa dica sem, né, deixar registrado, que é o de você perder a sua biblioteca do dia para a noite. Né? Se você deixar toda a tua biblioteca virtualizada, como a minha, né, num lugar só, seu computador ou um HD, né, e cai um raio na chuva aí e tal, e essa descarga queima o seu computador, seu HD, eu não vou nem contar para você o que você está perdendo, né? Então, né, manter, talvez, quem tiver essa condição, eu não fui para isso ainda, né? Eu tenho ali 2 HDs, né, fazendo redundância, né, tendo o mesmo conteúdo, para se um queimar, eu acredito que o outro não vai estar queimado, pode ser que aconteça. Mas, né, talvez colocar numa nuvem também seja uma boa solução, né? Botar seus documentos numa nuvem segura, aí, um serviço de nuvem, né? Então, isso é importante nessa dica aí. Ou em mais de uma, né? Porque vai saber se some daquela nuvem, né? Tem a outra. Cuidado para não ficar paranoico. Cuidado A para não pessoa ficar fica paranoico. né? É Né? terrível. Não, e é Mas, isso. Dizem que uma descarga diferente aí do eletromagnética do Sol pode complicar essa situação. Então não adianta você ter 30, né, numa situação dessa. sim, mas precisa ter esse cuidado, sim, né? E é curioso porque a minha primeira dica hoje, né, e segunda do dia, ela tem a ver com organização também, né? Que ironia, estava falando justamente como às vezes é complicado para a gente se organizar, mas tem algumas coisas que são importantes. Então, a minha dica para hoje, ela é tomar notas e ter uma organização para isso, mesmo que seja uma organização própria sua, tá? Então, você está lendo muitos artigos, pesquisando muitos livros, consumindo conteúdos relacionados a um ou mais temas. Você precisa ter algum mecanismo que você retome aquilo, né? Mecanismo mesmo, eu digo físico, né? Não necessariamente impresso, mas físico. Então, tem o bom e velho marcar o texto, bom e velho fichamento, resumo, ou o que você resenha, o que você preferir como estratégia. E isso, olha aí, pode ser físico com os post-its. O Fred é o homem dos post-its, né? Coloca tudo assim, Vai grudadinho, acumulando. né? Hoje Até eu na uso... anotação. Eu vou botar um post-it dentro do post-it. Eu tenho em vários tamanhos, né? Eu vou colocar. Pois Pô, é. Gente, parece bobagem, mas não é. Tem que ter. Tem que ter, porque tem coisas que são retrabalhos que você não pode ficar fazendo. Já pensou, se cada vez que você for citar um texto ou um autor, você usar um conceito, né, que é importante que você retome ele, as coisas que o Fred falou também, para os estudos, ele é fundamental. Você vai retomar um conceito do autor, você vai ter que procurar ele lá no texto inteiro, ou você vai... De alguma forma, você tem que ter isso organizado, tá? Então, seja fisicamente, seja virtualmente. Atualmente eu não tenho esses post-its mais tanto, porque eu faço virtual naquele mesmo processo da tese, né? Tá tudo aqui no meu precioso computador e também com uma cópia na nuvem, mas eu tenho só uma cópia na nuvem, tá, gente? Porque eu tenho físico. Mas a minha psicose, ela é só meia psicose ainda, né? Não sei como é que vai ser, se vai piorar. Mas eu tenho isso, as minhas notas mesmo, porque ainda mais da sequência do trabalho que eu estou fazendo. Então, em pastas bem definidas, né?
porque senão como é que você retoma isso? E é muito importante, então, para dar sequência e continuidade, né? Só aquela constância que a gente comentou na semana passada ainda não é o suficiente. A constância aliada a uma organização, às suas notas, aos seus textos sublinhados, seus fichamentos. A gente pode ser igual antigamente, meus colegas da UNB, Fred, eles tinham muito isso, principalmente lá nas ciências sociais. Eles tinham a caixinha deles de ficha. E tinha um povo antigo que andava com a caixa de ficha mesmo, dos fichamentos que eles Caixa tinham de um arquivo de ficha. plástico e colocava ficha mesmo, sabe? Comprava na Ah, papelaria. eu lembro de alguém, de alguns, é muito raro, mas é alguma coisa que eu não lembrava de jeito nenhum, né? Né? O Tinha gente que tinha uma pessoal, caixinha de ficha. caixa de ficha. Até quando Era eu já não moda, via tanto mais usar isso, lá nas ciências sociais eu via muita gente usando, tinha gente bem tradicionalista mesmo. E eles tinham lá, por nome do autor, A, B, C, D, aham, anotavam, resumiam lá. Enfim, você pode usar qualquer tipo, desde que aham. funcione e você retome aquilo. É Né? verdade. Eu acho que a gente tem que realmente aprender a tomar vantagem dessas ferramentas eletrônicas que a gente tem hoje. Óbvio que isso leva uma discussão sobre a elitização do processo todo, né? Quem é que tem acesso a tudo isso, mas é, eles estão disponíveis para um número que não é exatamente restrito, né? Você poder usar um Excel para organizar essas notas, né? A forma como você usa o seu documento de texto, o Word e tal, tudo isso, né, pode potencializar muito a sua organização de estudos em relação a esses processos mais antigos. Eu estava mostrando aqui os meus papéis, eu gosto muito do papel porque eu acho que o escrever e olhar assim é uma relação que fixa conhecimento de uma forma bem especial, mas esses papéis assim que eles perdem a função, eu vou e jogo fora, né? Eles não têm, né, função de ficarem guardados. Uma vez que eu transformo eles em informação digitalizada, né, nos meus arquivos aqui, né, esse papel aqui ele vai embora, né? Mas é isso, eu ainda preciso desse momento do papel físico, mas tem um aplicativo que também é muito popular, Aline, acho que não sei se foi você, inclusive, que me contou uma vez, o Livelo, não é isso? Não, Não? Acho não, que ele é um não. aplicativo assim de organização de notas, mas que tem a ver mais com organização de trabalho, né? Ah, Que o pessoal tem elogiado muito, 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 da forma de como você organiza os dados. Enfim, tem que tomar uhum. vantagem. E é isso. Talvez não funcione, a mesma ferramenta não funcione para você como funciona para outro. E talvez para você o papel, né, seja, né, superior mesmo. E não tem nada de errado também com isso. Né? Se você consegue fazer o que eu faço, né, nos arquivos aqui e tal, no papel, putz, tranquilo. Né? O resultado é o mesmo. Sim. Eu uso muito bloco de notas, assim, de celular mesmo, notas do Keep, do Google mesmo, que é comum, tem outros aplicativos. Uso muito, porque dali dá para fazer várias coisas, né? Pegar, até antigamente, isso também nas ciências sociais, principalmente na antropologia, o pessoal com a coisa da caderneta de campo, né? Sempre tinha um caderninho que anotava as coisas. Ainda hoje eu vejo gente que usa isso. Tira o caderno da bolsa, da mochila. Eu tive uma ideia, eu vi alguma coisa. Vai lá e anota. O meu hoje é digital, né? Demorou um É, tempo para me acostumar com isso. Mas, notas mentais sim, no celular sim, agora. sim. Porque isso também, aí seria outra dica de estudo, né? Mas, às vezes, tirar da sua cabeça, você não ficar com aquela angústia, tem que lembrar de uma coisa, tem que lembrar, então, isso aqui é importante. Você, quando escreve em algum lugar que você olhe, onde você escreveu, você tira aquela carga mental, segue a vida, mas não esquece das coisas Uhum, importantes, né? Mas isso é uhum. uma outra coisa. Por enquanto, aqui se organize, porque você vai precisar retomar de alguma forma, em algum momento, isso, e você tem que saber aonde que você vai, né? E Caramba, Fred, qual é a Liliana. sua dica? Minha próxima dica, tem que voltar aqui. Né? Fui juntar meus papéis todos, aí eu quase perdi o da dica. Né? Ó, a minha terceira e última dica, a sexta dica, então, dessa nossa sequência de 2 episódios com 6 dicas de estudo, né? Que você, ao longo de uma série de estudo longa, né? 2, 3, 4 horas de estudo, faça suas pausas,
levante, estique, né? Faça o sangue circular, porque você continua sendo uma máquina biológica e não um hardware de computador, né? Você precisa do sangue circulando, você precisa das suas juntas estarem confortáveis, né? Saudáveis. Então, faça isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, a Aline, né, já viu aí também comigo, esse canal do YouTube de uma aluna que eu acredito que é uma aluna de medicina estudando em Glasgow, não sei se na Universidade de Glasgow, em que ela compartilha as horas de estudo dela, né? São vídeos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que tem vídeo até de 12 horas de estudo. Ela faz a live, né? Tipo, ela vai estudar, faz a live do estudo dela ali. Então, 12 horas de estudo. 12 horas, né? Loucura. Imagina. Então, ela faz lá, os vídeos dela tem 50 minutos lá dela estudando, ela é bem organizadinha, é gostoso de ver também, né, inspirador nesse sentido, mas ela, de 50 em 50 minutos, ela vai fazendo pausas de 10 minutos, né, nessas horas, tudo cronometrado lá no vídeo, enfim, é uma forma, talvez, né, de pensar a companhia desses momentos que às vezes são muito solitários, né? Se você, né, precisa dessa forma de gerar concentração, tem a ver com aquela primeira dica do silêncio, né, que eu dei no último episódio, né? Porque esses vídeos também tem lá, né, geralmente uma chuvinha caindo ou uma musiquinha de fundo de concentração, alguma coisa. É como se você tivesse, né, numa biblioteca compartilhando aquele momento de concentração com outra pessoa. Então, a dica não é o vídeo, obviamente, mas eu falei para a Aline, né, que não conhecia esse tipo de vídeo, como ela tem, né, centenas de milhares de views por vídeo desse daí. O vídeo é lançado num dia, no outro dia já tem centenas, né, de milhares de views, ou seja, faz sucesso. Tem concorrentes, tem outros canais que eu já, né, acabo sendo indicado para assistir também, que fazem coisas parecidas. Tá uma dica para você que quer aproveitar e fazer um canal do YouTube, ganhar um dinheiro, né, com as suas horas de estudo aí para a prova do Itamaraty, né, do CACD, sei lá, né, tá aí, né, um experimento como esse pode dar mais certo, inclusive, do que seus planos originais. Ali, você também tem essa preocupação, assim como, né, o fato de estudar te colocar numa posição que pode te causar problemas a longo prazo, né, físicos? Sim, com certeza. Também estava comentando isso antes, quando o Fred falou sobre essa dica. A gente fazer essas pausas é fundamental. Eu, particularmente, eu não tenho uma elasticidade muito grande de tempo de estudo. A minha concentração ela é um tanto curta. Então, como que eu faço para estudar tanto? Porque tem dias que eu preciso, hoje em dia não tanto mais, né? Tantas horas seguidas, mas eu também já tive dias que eu precisei estudar 7 horas seguidas, e aí? Como faz, né? Lembro das pausas e faço essas pausas e lembro de duas coisas que é importante nessas pausas, né? Para mim, essa do mexer o corpo, né? Porque senão vai ficar na mesma posição, isso é terrível, às vezes em curto, se não em longo prazo, com certeza. Né? E a segunda é o exercício mental mesmo, desviar o foco do que eu estou fazendo, para dar uma otimizada. Então, assim, tem hora que é a hora do lanche, então você desvia o foco, você vai lá, prepara alguma coisa para você comer, ou vai do lado de fora da biblioteca, olha os pássaros, vê a paisagem, alguma coisa assim. Aí você muda o foco por alguns minutos, então dá uma renovada quando você volta para os estudos, né? Ou sei lá, já teve em momentos críticos, né, em casa mesmo, eu tinha, sei lá, algumas séries que eu assistia que os episódios eram de 20 minutos. Então, quando eu estava muito cansada, eu assistia um episódio dessa série, mudava o foco do meu cérebro e depois voltava. Né, ou parte de um episódio, se eu não tinha 20 minutos para parar, né, às vezes tinha que ser menos tempo, 5 minutos, 10 minutos, via um pedaço, mudava o foco e continuava. Então, eu sempre lembrava, é um exercício que eu preciso fazer nessas pausas, que ele é físico, me mexer, mudar a posição, e ele é mental também, tipo ginástica de cérebro mesmo, para continuar. Né? Então, é importante. E é uma boa dica essa daí, especialmente para aqueles momentos que você começa a achar que está travando demais no progresso, né, do que você está fazendo. Não espera, acho que esse é o ponto, né? Não espera muito para notar que você está travado. Quer dizer, já tenha programado essas pausas,
porque, né, você sair, né, como você falou, mentalmente sair daquele processo para depois retornar, vai te, de repente, permitir ver coisas que você não estava vendo, né? Conexões que você não enxergava direitinho, né? Sim, você não precisa nem esperar o dia seguinte, porque às vezes, não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui na série, mas comigo acontece muito quando tem longos períodos de estudo. Você termina assim de noite, meu Deus, não estou entendendo mais nada, não faz o menor sentido, daí você para, né? Porque não teve mais jeito, né? No dia seguinte você acorda, abre de novo e tudo faz sentido, tudo se encaixa, nem parece que é a mesma coisa que você estava estudando. Às vezes não precisa desse dia seguinte, às vezes só uma mudança de foco, uma pausa dessas já dá uma Já é encaixada nas coisas, suficiente, né? né? Já resolve bastante coisa. Eu tinha muita vergonha disso antigamente, que meu período de estudo ele é curto. Eu não falava para ninguém. Eu via as pessoas dizendo, mas eu estudei 5 horas ontem. Eu pensava, meu Deus, eu nunca na vida vou conseguir estudar 5 horas. Isso é muito triste. E aí o que eu fazia? Eu fracionava. Né? Não consigo usar 5 horas, eu estudo 50 minutos. No começo eu consigo estudar um período mais longo, 1 hora e pouco e tal, e paro. E já também aprendi a se identificar, igual o Fred falou, eu não espero chegar no extremo, né? De eu já não estou entendendo nada, entrei em desespero, em colapso, não vou conseguir terminar o que eu queria terminar. Eu paro antes. Né? Eu Porque paro, aí porque eu pode sei ser que... contraprodutivo, né? Nesse momento, se você deixar chegar ali... Sim. Aí depois que eu percebi que outras pessoas também, não raro, tem pouco tempo de concentração, mas daí é só você fazer essas coisas e retomar, dependendo da demanda que você tem por dia, daí eu fui ficando mais tranquila e também depois chegou num ponto da vida, você vai ficando mais velho, que é azar. É assim que funciona para mim, é o que eu vou fazer e é o que... Mas Né? eu acho que é aquela história, né, do autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer, né? O que funciona para você. E é muito importante não ter essa... Eu vou colocar assim, e até está me fazendo lembrar que no próximo episódio eu vou compartilhar aqui uma dica interessante, Aline, para encher inclusive o episódio, que é sobre os pecados acadêmicos, né? Um texto sobre os pecados acadêmicos. E um deles é a inveja, né? Ou seja, quando você olha para o comportamento da outra pessoa, como você falou agora, né? Pô, a pessoa estuda 5 horas, eu não consigo isso, e aí você fica com uma inveja, né? Que te leva a ter uma vergonha e tal. E, na verdade, não é necessário, né? Porque cada um tem processos, né, muito particulares, manias, como a gente está falando, né? Ritmos diferentes de amadurecimento das ideias, né? Às vezes você está trabalhando com um tema, e eu vejo isso muito no meu caso, que é muito mais complexo em termos abstratos do que de outros colegas. Você vê o colega terminar e você não termina, e você fica... Se você entender, né, as particularidades de cada um, né, você fica mais tranquilo, né? Então é o autoconhecimento, é muito importante. E te traz uma segurança. E isso é importante. Né? Quando você descobre que Diminuir a funciona para você, ansiedade. né? De se comparar tanto com as outras pessoas, é quase libertador. É quase libertador mesmo, que Eu vou daí... trazer eu vou trazer, então, todo o coro dos 7 pecados, né, fundamentais da vida acadêmica no próximo episódio também. Cometemos tantos que eu tenho até medo que vai ficar em 7. no que vai ter que fazer aqui? Ler 3 vezes Morgenthau, 2 vezes Kyohei, para se livrar dos seus pecados acadêmicos. Socorro! Tô lembrando, eu estava dando uma aula ontem que tinha uma turma traumatizada com CAR. Olha, eu coloquei na Nossa Senhora! bibliografia, né? Projetei assim, que estava na bibliografia complementar de alguma disciplina que eu ia dar aula, nem lembro qual agora. E aí tinha lá, né? CAR, 20 anos de crise. A turma inteira começou a ficar com uma cara assim, até que uma falou, professor, tem 20 anos que eu estou em crise por conta desse livro. Já nasceu e já se notou em crise desde o nascimento, praticamente. É, sim. E aí olha, eu não sei se eu vou traumatizar mais ou não, mas para quem faz relações internacionais, essa obra é isso aí. Você vai ouvir falar dela sempre, o tempo todo. Gente, tem tantas outras para se traumatizar do que essa. Essa foi a segunda parte do meu trauma. Eu tenho a impressão que a turma não gostou muito de mim. Porque ainda tem isso, eu conheço outros muitíssimo piores. Mas faz parte também, né? Se fosse Aline, fácil...
precisando daquele momento da alongada agora. Vamos terminando? Vamos, acho que está na hora, né? É hora. Fazer aquela pausinha. Sim, toma água, hora do lanche. Então, gente, Vamos lá. esse foi nosso episódio 11 do Trilegal de verão. Semana que vem, o último episódio da temporada de verão, o 12º episódio do Trilegal Podcast em Relações Internacionais de Verão. A gente está aí preparando o nosso retorno para trazer, né, naquele velho modelo, né, revisado, mas aquele velho modelo de debate sobre os temas mais urgentes, mais contemporâneos e com convidados muito especiais. A gente quer trazer, né, o fino do debate acadêmico, né, mais atual para vocês aí, os nossos assinantes, ainda não podemos dizer assim, né, mas os membros da comunidade Trilegal. Então, seguidores. Então, gente, sigam-nos nas redes sociais, deixem aí sua inscrição, o seu like, ative os sininhos. Gente, os likes, os comentários são tão importantes aí para a gente crescer, e a gente está crescendo junto, a gente é uma comunidade bem pequenininha, então a gente precisa aí do apoio de vocês, sempre vai precisar, né? Mas nesse momento, talvez mais do que nunca. Então, muito obrigado aí por terem acompanhado essa série, termina na semana que vem, com as dicas de vocês. Então, lembrem-se de mandar as suas dicas, manias de estudo, que a gente vai premiar aquela mais original com nossa primeira bolsa de estudos para o primeiro curso que a gente está organizando aqui dessa, né, empreitada do Trilegal. Gente, então é isso. Nos vemos semana que vem. Aline, tchau, tchau. É isso, pessoal. Até semana que vem. Deixem a sua dica aqui, que semana que vem a gente vai comentar. Beleza? Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Adorei as dicas. Não vejo a hora de ver os resultados dessas práticas. Semana que vem, para fechar a temporada de verão, vamos comentar as várias dicas que já chegaram para nós. Você já mandou a sua? Manda, vai! Sexta que vem, Trilegal de Verão, episódio final. Até lá!